a textura, não faz nada de textura, polimeriza, deixa liso e põe um esmalte, para você não perder tempo. Galera, queria agradecer a presença de vocês. Sei que é final de feira, né, literalmente. Vocês devem estar cansados. Eu espero que vale a pena o tempo de vocês aqui comigo. A gente vai tentar passar algumas coisas de dicas de acabamento e polimento de resina. E eu deixei para fazer o dente aqui na hora, para a gente aplicar a camada de dentina, de esmalte. Talvez para eu passar alguma já dica de manipulação, de material, enfim. Mas a ideia que a gente tem agora é tentar passar algum protocolo do que a gente faz de polimento que funciona clinicamente, para vocês poderem aplicar essas dicas depois no consultório de vocês. A gente sabe que tem vários tipos de protocolos de acabamento e polimento, que todos funcionam. Então, talvez você assistindo várias aulas, você vai conseguir reunir algumas informações que fazem sentido para a sua clínica e você vai conseguir montar o seu tipo de protocolo de acabamento e polimento, que eu acho importante. A gente sabe que cada um tem uma rotina clínica e aí é legal você sempre pegar as técnicas e criar um fluxo, né, uma rotina clínica para a sua clínica funcionar muito bem e a gente vai conseguir ter mais sucesso, ter longevidade. A gente sabe que hoje, nas mídias sociais, isso que a gente mais vê é coisas imediatas, coisas lindas, coisas manipuladas de fotografia, só que o dente na boca tem que durar muito tempo. A gente sabe que o tempo passa, o paciente volta na clínica e para a gente ter sucesso clínico, a gente depende de longevidade dos tratamentos. E a gente vai tentar conversar um pouquinho, você tem a luva aí? Um pouquinho com vocês sobre como aplicar o material, como a gente trabalha a manipulação para incorporar menos bolha e aí sim a gente entrar na fase de acabamento e polimento e a gente conseguir ter a longevidade, tudo bem? Eu acabei de aplicar aqui um adesivo da 3M, que é esse adesivo aqui. Não sei se vocês conhecem, que é um lançamento. Esse adesivo chama Scotch Bond Universal Plus. Ele é um adesivo universal, que você pode trabalhar ele, dá para ver aí? Dá, né? Que você pode trabalhar ele, ó. Você pode trabalhar ele tanto na técnica convencional, condicionando ácido em esmalte e dentina, mas também pode trabalhar ele na técnica autocondicionante, que é a que eu faço 100% das vezes. Sempre que eu tenho dentina exposta, eu não condiciono ela com ácido fosfórico. Eu faço ácido seletivo em esmalte, lavo e seco, e aí eu aplico um adesivo tipo universal ou autocondicionante clássico. Muitos perguntam assim, Thiago, se eu fosse ter um adesivo, qual que eu tenho? Eu tiver que ter um. Esse tipo de adesivo vai solucionar a tua rotina clínica, porque você consegue trabalhar em diversos substratos da maneira correta. Ele vai funcionar bem no esmalte e ele vai funcionar bem na dentina, tudo bem? Eu vou fotoativar ele aqui. Esse foto que a gente está utilizando aqui, não sei se vocês conhecem, é o foto da 3M, que chama Elipar Deep Curie. Ele tem uma profundidade de polimerização muito interessante, muito bacana. É um dos que mais, se não o mais, que penetra em profundidade, em colimação de luz. Então tem uma qualidade muito boa. E aí a gente vai entrar na aplicação das camadas. Deixa eu ver se essa luva vai entrar aqui. Se vocês tiverem dúvidas, podem perguntar, que eu vou tentar responder vocês, para a gente ter uma interação bacana e não ficar um negócio chato aqui, eu falando e tudo mais. Beleza? Eu vou aplicar aqui uma camada de dentina, tá? Essa daqui é uma OA2 da Palfic. Essa OA2 ela tem uma opacidade de média para baixa, você tem que tomar cuidado. Se você for trabalhar essa resina, você tem que pensar que o dente vai puxar por uma translucidez um pouco maior. Então, talvez, por exemplo, da Tokuyama, se for o caso, você utilizaria uma OPA2, que é uma mais opaca que bloqueia mais a luz. A gente sempre trabalha com a remoção da resina não utilizando a ponta da espátula. A espátula que eu estou trabalhando aqui é uma espátula da LM, que é distribuída pela Quinelato, chama Solo Anterior, tá? E aí a gente vem trabalhando esses movimentos. Um dos movimentos mais importantes que a gente tem que fazer na resina é um movimento de base da espátula e o teu punho movimentando. Se você trabalhar a base da espátula e o teu punho movimentando a camada, você nota que a superfície vai ficando super lisa, sem mesmo usar o pincel. Só que um dos movimentos mais usados é o contrário.
é a gente movimentar o dedo e a ponta. Nota que eu vou fazer um movimento errado agora. Eu vou movimentar o meu dedo e a ponta, que é o que acontece. O que está acontecendo com a superfície da resina? Toda marcada. Isso pode aumentar o número de incorporação de bolhas. Se for na última camada, pode ficar difícil de você polir. Então a gente tem que trabalhar, ó, o punho. E aí eu venho aplicando aqui essa camada. Essa camada de resina de dentina, né, no caso, depende muito da opacidade que você vai fazer o dente. Se você vai colocar mais ou menos dessa camada. Quando eu espalho essa resina, eu já pego esse instrumento aqui, ó, cadê a câmera? Aqui, que é a Applica Twist, também da LM. E aí eu venho cortando ela aqui para remoção dos excessos. Se eu tirar da câmera aí, vocês me avisam aí? Por favor. Vou afinar um pouquinho aqui. Em boca vai estar com isolamento absoluto, ou quem gosta de trabalhar com fio retrator também vai funcionar, né? Tem várias maneiras da gente fazer. Uma coisa importante da gente fazer, de trabalhar, é criar a morfologia interna já do dente. Então, quando eu estou trabalhando num dente mais quadrado, por exemplo, eu vou tentar direcionar minha dentina numa forma mais quadrada, num dente mais triangular, triangular, redondo, redondo. Eu não posso mudar o design da dentina para o esmalte. A reflexão de luz vai ser guiada pela dentina, não vai ser pelo esmalte. O esmalte só vai modular a luminosidade. Então a gente tem que trabalhar essa manipulação. Uma outra coisa importante, pessoal, é a inclinação da camada de dentina na borda incisal, quando a gente estiver fazendo a estratificação. Nota que eu estou puxando o excesso aqui para a incisal, e eu estou cortando esse excesso, beleza? Se eu for desenhar o mamelo, por exemplo, eu tenho que tentar terminar ele aqui, ó, quase em zero. Não sei se dá para ver aí. E aí eu venho finalizando ele aqui, ó. Então eu desci a dentina, deixei um leve espaço do bordo incisal. E um erro muito frequente, que eu já cometi muito, é deixar essa ponta do mamelo mais convexa. E aí quando eu venho e cubro com esmalte, eu percebo que não tem espaço para o esmalte, não acontece isso? E aí, às vezes, na hora do desespero, você está com o paciente na cadeira, você põe mais esmalte e projeta o dente para fora. Vestibulariza um pouquinho. Que pode acontecer dois erros. Se você for reduzindo o acabamento, vai expor a dentina. Se você não reduzir, o dente fica para fora. Então, você vai trabalhar essa inclinação de mais ou menos 45 graus aqui, ó, levemente menos 45, do bordo incisal, vai medir a sua espessura. Porque se você fizer essa inclinação aqui, ó, que eu estou com ela inclinada aqui, e raspar ela de lado, e ela tocar na dentina, é porque tem excesso. Então, quando eu aplico essa camada aqui, ó, e manipulo a espátula sem tocar na dentina, quer dizer que eu tenho o espaço perfeito para fazer o que com o meu esmalte? Cobrir com o bordo incisal bem delicado. Não vai ficar aquela dentina gordinha. Definir toda a forma e o volume, eu troco de instrumento aí, ó. Ó, eu vou voltar aquilo lá. Essa angulação aqui, ó. Tudo bem? Essa inclinação aqui, ó. Que aí não toca ali, ó. Definir isso, se eu for criar mamelo, enfim, esse dente tem 3 lóbulos, certo? Eu faço com essa espátula fina, que tipo uma sonda, 2 cortes. Esses cortes vão ser curtos e profundos. Não é um corte do meio do dente, é um corte curtinho e profundo. Chega a bater na palatina, pode bater na palatina e abrir. Aí eu trabalho alguns movimentos. Se eu quiser criar um prolongamento dentinário, um prolongamento de dentina a partir desse mamelo, que ele fique mais longo e toque na camada, no bordo incisal, eu vou fazer um movimento de tracionamento de dentro do dente para fora. Então, olha o movimento que eu faço aqui, ó.
Com a espátula bem deitada, eu venho aqui, ó. Dá para ver aí? Sim ou não? Show. E eu consigo alongar esse prolongamento de dentina. Beleza? Se eu quisesse recuar, por exemplo, é só inverter o movimento. Ao invés de você raspar de dentro para fora, você faz de fora para dentro e você encurtaria eles, ó. Aqui não é o caso, né? O ideal seria ele estar um pouquinho mais longo. Outra informação importante, se eu tiver textura na face vestibular do meu design, do meu enceramento, do meu projeto, a gente já guia essa textura na dentina. A gente não deixa a dentina lisa, plana, que fica bonita, né? Não, a gente vai criar concavidade, sulcos de desenvolvimento na dentina. Então eu venho aqui, ó. Tudo bem? E eu crio essas concavidades na dentina. Dá para ver aí, né? Ó. Pôr uma sombrinha aí, né? Essa característica, uma vez um amigo meu falou assim, porra, isso é frescura. Cara, dá uma diferença na profundidade da sua faceta. Vai ter uma profundidade um pouco mais natural. Isso se tiver textura. Se o seu projeto é um dente mais liso e plano, a textura. Não faz nada de textura, polimeriza, deixa liso e põe o esmalte, para você não perder tempo. Mas muitas vezes a gente tem que fazer. Então vamos supor que eu finalizei aqui esse esmalte, essa camada de dentina, desculpa. O perfil tá fino, tal, blá blá blá. A gente vai fotoativar, vou aplicar o esmalte para a gente entrar na fase de acabamento. A fase de acabamento e polimento, a gente vai usar borrachas. A gente utiliza muito borrachas espirais, porque elas têm um acesso em algumas áreas, que elas são mais finas, e ela é macia. Alguém já botou a borracha no próprio dente? Não essa, mas algumas? Quem já botou, vibra ou não vibra para o cérebro? Então esses espirais, obrigado, eles são super macios, a gente vai usar eles ali depois, isso dá um conforto maior para o paciente. Então apliquei a camada de dentina, eu vou aplicar uma camada de esmalte aqui, esse esmalte aqui da Palfic. Tá sujo ali, vamos tirar aqui. Sempre com a luva limpa, né? Eu não limpei aqui agora, mas no consultório a gente limpa. Você faz uma leve manipulação da camada de resina, com a luva limpa, porque pode ter incorporação de bolha. Venho com o mesmo movimento, ó. Espalhei ela, eu jogo para a cervical. Quando eu jogo para a cervical, eu começo a definir o perfil de emergência, né? Ou a zona sagrada de transição, que é importante. E aí eu venho agora esculpindo essa camada. Nessa fase, eu venho criando uma superfície lisa. Poderia aqui utilizar também o poliéster, né, em boca. Aqui não vamos utilizar por causa do manequim. E antes de eu finalizar e definir a anatomia, a gente vai remover os excessos incisais. Então eu dobro para trás e vou raspar ele agora lá pela palatina. Ó. Tudo bem? Fica mais fácil e você não cria uma sobrecamada, uma linha de gap, que é muito comum da vestibular com a palatina. Ficar uma linha, quando o paciente faz uma protrusão, se ele chegar em topo, pode abrir aquela lasca da vestibular, você fala, mas da onde que saiu essa lasca? É por isso. É esse movimento quando ele chega no final, se chegar. Provavelmente é dormindo, sem placa. O Thanos estava aqui agora, né? Referência, né? Ele falou com vocês sobre isso. Então aqui, ó, deixa eu dar uma acelerada. A gente vem trabalhando esses excessos, removendo esses excessos. Uma última dica, né? Eu tenho uma superfície plana ali. O que a gente faz para definir anatomia?
Eu tinha muita dificuldade em criar a morfologia do dente. Eu uso o instrumento para me guiar. Então, para eu não fazer aquele dente arredondadinho, acho que todo mundo já fez um dia um dente arredondadinho, parece uma bolinha, assim ou não? Já fiz vários. Eu tinha que desenhar dente para saber como é a anatomia. Então, pega o livro de anatomia, desenha o dente, faz enceramento. Mas para fazer na resina, eu uso a espátula. Então, eu faço isso aqui, ó. Essa área eu tenho uma aresta, não é? As arestas longitudinais, que tem ao lado ali a crista, né? Essa crista, geralmente ela não vai ser baixinha, concorda? Ela vai ser mais plana ou mais convexa. Então eu meço a largura dessa espátula, não aperto nada aqui e eu vou ao lado dela. Tá? Aqui. Ah, tá, porque está aqui do lado, né? Ó, eu meço a largura dessa espátula aqui, ó, não toco e vou ao lado dela. E agora eu começo a fazer um movimento dentro da área de espelho, ó. Dá para ver? Quando eu chegar perto da crista distal, eu não chego a tocar na crista distal. Eu paro. E aí eu vou remover mais uma vez o excesso. Quando eu olho agora o dente, não sei se dá para ver aí, dá para perceber que tem uma crista já definida ali? Sim ou não? Por que eu mostro isso? Porque para mim ajudou demais. Eu fazia os dentinhos tudo bolinha. E essa sequência da espátula me guia para uma morfologia mais parecida com o dente. E aí a gente pode finalizar ali essa morfologia. Eu vou só inclinar o bordo incisal. Para a gente entrar na fase de acabamento e polimento. Vocês têm alguma dúvida do que a gente falou até agora? Sim ou não? Não? Estão cansados, né? Vocês estão quietos para não perguntar? Para eu acabar logo isso aqui, vocês vão beber, vão jantar, não é? Ó, beleza, vamos lá. Vou fotoativar aqui. O que é uma informação importante, né? Talvez todo mundo saiba, mas é bom a gente relembrar. A gente tem que pensar que não adianta você comprar o melhor kit de polimento da American Burrs se você não fotoativou a resina direito. Você pode usar a melhor resina do mundo, não converter o monômero em polímero, que vai chegar em 70% mais ou menos só, você vai ter um polimento fake, que vai ter um polimento imediato e depois não vai durar, e você vai ter um envelhecimento precoce do material. Então, a gente pode utilizar materiais bons, com certeza, e deve, só que a fotoativação é primordial para você ter polimento inicial e longevidade de polimento. Então, é fotoativar, ter aquela raquetinha laranja, ficar olhando lá, fotoativando muito bem, e aí você vai ter uma restauração bem convertida, monômero em polímero. Outra coisa que eu não vou fazer aqui, mas a gente acaba fazendo quando os dentes estão numa posição muito boas. Sabe aquele gel de glicerina? Na última camada, nós fazemos uma fotoativação inicial, colocamos o gel e uma nova fotoativação para aquela última camada ter o grau de conversão. Aquela última camada pode chegar até 0,1, 0,2 milímetros. Ele é bastante, dependendo do material. Então, quando eu não vou tirar muito volume dos dentes, eu coloco o gel de glicerina. Se caso eu fiz o dente um pouco mais de volume, que eu vou trabalhar muito disco, aí você não precisa colocar. Deu para entender isso aí? Tranquilo até agora? Sim ou não? Hã? Tá, beleza. Então aqui, ó, deixa eu ver as paradas aqui, que eu tenho aqui. Vou pegar um mandril aqui e eu vou passar mais ou menos a sequência que a gente vai usar para o acabamento e o polimento, tá? Ó, tá polimerizado, fechou? O que eu vou fazer aqui? Sequência que eu faço no consultório, talvez não seja a melhor sequência para você, mas sequência que eu realizo no consultório. Terminei o caso, descanso o paciente para começar essa fase de acabamento e polimento. Só que antes de eu remover o isolamento absoluto, que é horrível na boca da pessoa, você tem que remover o mais rápido possível, eu pego uma multilaminada, essa é uma 3118, tá? Só que no meu kit que eu tenho na American Burrs, que não está aqui, mas porque vendeu tudo? Tomara, né? Tá, que bom então.
mas ela eu acho que é 40, eu não vou lembrar o número, vocês me mandam no Instagram que eu passo o número. Ela é multilaminada de 12 lâminas em forma de ogiva. Ela é gordinha assim. Para quê? Eu terminei o caso, fotoativei e finalizei, eu afrouxo a marria da cervical, que aperta demais o dente, puxo o lençol de borracha para ele sair de dentro do sulco, mantenho o lençol de borracha na boca para fazer os ajustes da palatina, porque sempre tem excesso. E aí eu faço dá para ver aí? Todos os ajustes dos excessos com isolamento em boca, com essa multilaminada. Por que multilaminada? Porque ela corta, porque tem 12 lâminas, só que ela já dá uma lisura de superfície muito boa. A partir desse momento, remove o isolamento absoluto, tira fora, deixa o paciente descansar um pouco. Quem já pôs isolamento absoluto na boca? É legal, né? Uma desgraça, mas é bom para pôr, a gente põe, né? Então, tiro isso e aí a gente vai para a fase de acabamento. Agora eu vou lembrar um número. A gente usa uma broca que é a... Deixa eu usar aqui. Essa laminada aqui, ela serve para refinar todo o contorno cervical. Então, quando eu volto com o paciente para fazer esse acabamento e polimento, querendo ou não, já passou anestesia, não passou? Está começando a passar? É legal que você, para você não reanestesiar o paciente, que também é um saco, você pega um anestésico tópico bem forte e você seca a gengiva dele, esfrega na gengiva dele para ter mais conforto na hora de fazer esse refinamento aqui, ó. Porque você vai ter que entrar num caso de faceta intrasulcular. Imagina que o cara ficou isolado horas, aí você vai entrar com uma broca dentro da gengiva dele para ficar passando a broca, né? Uma multilaminada. Aí depois que eu reduzo, faço toda a redução do volume, dá para ver aí? Aqui tem que usar com multiplicador, tá? Na alta é suicídio. Faço toda essa remoção aqui, ó. Depois que eu refinei toda a cervical de todos os dentes, aí eu pego a lâmina de bisturi número 12 e a gente faz uma checagem toda a cervical de todos os dentes. A lâmina de número 12 não vai substituir a broca e a broca não substitui a lâmina. É um complemento. Eu tiro o volume com a multilaminada e depois eu faço o refinamento com a broca a lâmina número 12. Beleza? Depois que a gente fez isso, você pode pôr o seu paciente sentado na cadeira, de frente para você, de frente mesmo, e você vai fazer um ajuste do comprimento do dente do bordo incisal. Então, se tiver comprido o dente maior, você vai lá e vai começar a acertar toda a cervical para conseguir acertar o plano. Por exemplo, se você tem um paciente que tem uma maxila com inclinação, e você no planejamento não percebeu, que pode ser que aconteça um erro, pode ser que você termine as facetas com o plano oclusal levemente inclinado. Você só vai diagnosticar isso com o paciente sentado. Senta ele, pega lá e ajusta para você conseguir fazer o ajuste desse plano e desses bordos incisais. Aí a gente vem para o desenho das arestas. Quando eu risco a aresta aqui, ó, longitudinal, por exemplo, dá para ver aí? A gente vê que nós temos as linhas de brilho, né? Ou as linhas da aresta longitudinal. Isso aqui é uma coisa engraçada. Uma vez um aluno falou assim para mim: Thiago, eu risco tudo colorido, fica lindo, eu olho e eu não sei o que eu faço com os riscos. Eu falei, eu também já passei por isso. Calma. Essa linha de brilho é a área mais evidente dessa face vestibular nas proximais. Isso vai definir se o seu dente está com uma cara de um dente mais largo ou mais estreito, sem mudar a largura dele fisicamente, só por uma ilusão. Então, essa hora, você vai ter que avaliar no arranjo dos dentes, no seu planejamento, o que aconteceu, o que você fez. Pode ser que você risque tudo e esteja numa posição ideal, você não precisa mexer em nada. E pode ser que esteja tudo fora de posição, que a gente vai ter que ajustar. Imagina aqui, ó, se eu olhar essas arestas, imagina que eu acho que o dente está muito largo.
Como que eu diminuo essa ilusão de ótica de um dente mais largo? Eu vou fazer um risco mais para dentro, para desgastar a linha de fora. Então eu faria, por exemplo, isso aqui, ó. Tudo bem? E aí você vai vir aqui, ó, devagar. Dá para ver aí? E eu começo a desgastar aquela linha de fora e levar ela mais para dentro. Para você tirar a prova, é só a gente riscar de novo, ó. Quando eu risco de novo, ó, nota que ela já foi mais para dentro. E aí você pode tirar um pouquinho mais, um pouquinho menos. O contrário também funciona. Imagina que você riscou, a linha ficou mais para dentro. Você quer deixar a ilusão de um dente mais largo, você risca para fora e desgasta a linha de dentro, levando ela para fora. Por exemplo, assim, ó, imagina que a linha de dentro está errada e a de fora é onde eu quero. Eu faço isso aqui, ó. Deu para entender? Sim ou não? Isso aí a gente chama de equalização das áreas de espelho. Cara, se você fizer isso direitinho, o arranjo do dente vai ficar legal. Se você já polir, já vai estar legal. Porque você vai ter uma anatomia primária super bacana. O dente vai meio que encaixar já na boca do paciente. Porque é essa sensação que acontece. Já vai diminuir aquele impacto de um, sabe, de um dentão. E isso vai conseguir ser resolvido com essa equalização. Depois disso, a gente vai dividir o dente em 3 partes, que é só para você focar mais em cada área. Por exemplo, se você precisa de um dente mais plano, você tem, por exemplo, muito volume no terço médio, você vai desgastar o terço médio para deixar mais plano, concorda? Ou o contrário, se você fez um dente um pouco mais plano e você quer deixar ele com aquela ilusão de mais curto, mais delicado no bordo incisal, eu vou fazer um desgaste da área incisal para criar uma inclinação e uma dispersão de luz, por exemplo, assim, ó. Poderia vir aqui, ó, dá para ver aí? E desgastar só a incisal, por exemplo. Ou vamos supor que sem querer você não manipulou a resina tão bem, aí você quer alisar um pouco. Você já definiu as arestas, sim ou não? Eu não vou tocar na aresta, mas eu trabalho dentro da área de espelho, fazendo um alisamento da superfície da resina, ó. Eu não estou utilizando água porque eu estou com uma rotação super lenta. Se a gente for trabalhar com água, você pode colocar, com uma rotação maior, você pode colocar água, tudo bem? Não é legal entrar com o disco, sabe aquela loucura? Fumaça saindo assim? Vai esquentar a resina, vai vibrar, a partícula vai sair da resina. Você vai estragar a superfície microscópica da sua faceta. Dá para ver aí, né? Beleza. O que eu vou fazer agora? Se eu definir bem a morfologia lá primária, as arestas, a crista, a área plana, as inclinações, eu já tenho metade do caminho andado, já está tudo legal. Se caso eu tiver textura, agora é a hora da gente começar a pensar em texturizar. Se você não tiver textura, você vai passar a sequência dos espirais e acabou o seu caso. Agora, se eu tivesse textura nesse caso, o que eu faço? Primeiro, eu entro com um espiral de acabamento, que é esse aqui, ó. Dá para ver aí? Isso, azul. Show. Esse espiral tem diamante, ele desgasta. Então, se você ficar passando na faceta, pensando que segunda cai o boleto lá do consultório, que você, tem boleto para pagar, não tem? Né? Aí você fica lá, puta, vai vencer segunda? Vixe,
A hora que você vai ver, você desgastou um monte da sua faceta. Então, esse espiral, a rotação dele é lenta, com uma constância bacana. Por exemplo, se eu tivesse no motor elétrico, que aqui não está, eu estou no pé. No motor elétrico de bancada, você poderia colocar no motor elétrico mais ou menos 5, 6, 7 mil rotações só. E a mão super leve. Não entra com esse espiral muito rápido. E ele tem que girar a favor do espiral. Ele não pode girar ao contrário. Olha ali na tela. Se ele girar ao contrário, ó, ele arrebenta. Então eu faço esse movimento aqui, ó. E aí eu venho agora aplicando esse espiral. Posso pôr um pouquinho de água se quiser. A minha sequência... Eu inicio com água, aí eu deixo a água ir acabando, e aí eu finalizo a aplicação do disco com água. Presta bem atenção na resposta, por que eu faço isso, tá? Alguns artigos mostram que se você colocar água na fase de acabamento e polimento, você tem mais longevidade, beleza? Aí eu comecei a pôr água. Alguns dentistas clínicos que nunca botaram água nas facetas, têm facetas que duram 28 anos. José Roberto Moura, por exemplo. Aí você faz o quê? Faz as duas coisas. Começa com água e termina sem água. Deu para entender a resposta? Gostou, né? Não tem, velho. Quer seguir o artigo? Segue. Eu faço as duas coisas. Eu confio mais no Zé Beto do que no artigo científico, para falar a verdade. Então eu uso mais sem água do que com. Mas eu ponho um pouquinho no começo e deixo sem. Então eu faço o início com água. Ó, e a aguinha tá saindo, tá vendo? Tá acabando a água lá, ó. E aí, parou. Deixa eu tentar lavar aqui, pegar uma gaze. Ó, faz de conta que lavou e secou, tal. O que a gente vai fazer agora? Se caso eu não tiver textura, então, eu poderia passar a sequência dos espirais, finalizar o polimento e acabou. Se eu tiver que fazer textura, agora eu tenho um problema, não tem um multiplicador aqui. No consultório não faz textura com broca na alta. Vai dar, tá? Mas só para a gente passar a sequência, se fosse fazer a textura, você vai seguir o teu planejamento e conseguir desenhar o que você está buscando no seu caso, por exemplo. Esses riscos maiores são o sulco de desenvolvimento, beleza? Ele nunca vai ser reto e ele tem uma profundidade diferente, beleza? Se você fizer isso já bem feito, já vai dar uma cara melhor ali no dente, vai ficar um pouquinho mais natural. A gente utiliza, geralmente, uma ponta diamantada, como essa, 2135, e eu gosto depois de utilizar uma esférica. Eu não vou ter aqui granulação fina, vou ter grossa, mas é a fina que a gente usa. Aí eu entraria com... Opa, não é essa aqui não. Eu entraria com essa aqui, ó. Granulação fina. O que está acontecendo? Sou eu? Ah, tá. Ah, tá. Não passei. Então eu vou tentar fazer aqui, tá? Vamos ver se vai. Se estragar, vocês vão dar risada? Tá. A chance de estragar é muito alta. Eu tava em apneia, viu? Pra fazer agora. Tá muito não dá pra controlar não, velho. Galera, de novo, quem tá chegando agora, não faz na alta rotação no consultório. Deixa de fazer, faz sem. Dá polimento, vai ficar bonito igual, a saliva vai cobrir tudo.
porque estraga, na alta rotação não dá para fazer. Vou trocar a broca aqui agora. Essa aqui eu tô com a tarja azul, tá? É para usar a vermelha, tá? Tarja vermelha. Dá para fazer assim também, você pisa e espera, mas você vai demorar 3 dias para terminar o central. Tem aí? É, uma redondinha vermelhinha. Deixa eu ver. Ah, chaminha eu peguei. Não, tá bom, não tem problema não. Ó, deu umas arranhadas ali, hein? O que a gente vai fazendo daí para você ver se não está muito agressivo? Você vai molhando, ó. Quando eu for molhando, a gente vai ver se vai ficando muito forte ou não. Se caso você passou um pouquinho do ponto, você vai voltar para o espiral azul. Quando você volta para o espiral azul, você meio que vai apagar um pouquinho do que você fez de exagero. Mas lembra que você também está apagando um pouquinho de volume. Então daí você não pode passar muito também. Então aqui, ó. Aqui, por exemplo, se eu tivesse afundado bastante, eu poderia pegar do kit da Twist Gloss aqui, ó, as chaminhas para entrar dentro dessas macro texturas. Ok? E aí já dá para começar a suavizar um pouquinho isso. Lava e seca. Posso vir por uma tronco cônica novamente, por exemplo, 2135. Só para suavizar, isso aqui não é microtextura, tá? Só para suavizar o lóbulo aí, tá? Porque eu estou na alta rotação. E agora a gente vai passar para a sequência do kit mesmo, que é o de polimento. Essa vermelha aqui, por exemplo, no motor elétrico, deixa eu ver, aqui. Você pode colocar ela mais ou menos de 8 a 10 mil rotações, tá? Vai ficar bem. Se for nesses motorzinhos de bancada, você vai colocar como se fosse 11 horas, 11 e meia. Vai ficar quase na metade a rotação dele. É muito importante que a gente controle a rotação para chegar no resultado esperado, tá? Começo com água, termino sem água. E vai sentindo a rugosidade da faceta. Nota que nessa borracha, deixa eu ver se dá para ver aí, já tem um certo brilho, dá para ver aí? Tá? Essa borracha é de pré-polimento, ela já vai dar um polimento legal.
Tanto é que alguns kits não vai nem ter a borracha azul, vai vir mais a vermelha e a verde. Mas eu gosto de passar azul para suavizar, tá? Principalmente se você usar uma resina que é mais difícil de polir, ela vai ajudar bastante. Lavo e seco. Se eu fosse fazer microtextura, sabe aquelas periquemáceas, eu faria agora com a broca também esférica. Mas não vou fazer na alta, senão aí vai tudo aqui, tá? Aí vou para o último espiral, que é o espiralzinho verde. Novamente, tem que rodar a favor da cerda, senão rodar ao contrário ele quebra. E agora eu vou pôr a rotação dele mais ou menos de 12 a 15 mil no motor elétrico. Tá? Se for no motor de bancada daquele ali, pode chegar mais ou menos em 11, meio-dia e meio, 1 hora ali, naquele motorzinho, no botãozinho do motorzinho. Colocando água, ó. O que é legal também desses kits da American é que as borrachas duram muito, tanto usando com ou sem água. Se você rodar para o lado certo, vai durar muito, ela vai diminuindo, vai ficar pequenininha. Você vai conseguir usar muitos meses, tá? Fala, maninho, beleza? Dá para ver aí que está começando a ficar um polimento bacana? E a gente vai sentindo também, ó, dedo, rugosidade, tá? Ó. Aí a gente vai lavar e secar. Dá pra ver aí? Passar a gazezinha seca. Ó, olha que legal. Tá? Para finalizar, o que a gente faz, tá? Passa esse pelo de cabra, que é do Himalaia. Brincadeira. Mas tem que ser o pelinho de cabra. Esse pelinho de cabra, ele é legal porque nota que ele tem uma boa entrada nas áreas interproximais e é uma das áreas mais difíceis de passar. Então você pode passar uma tira de lixa nas proximais de polimento. Quando você refinar com essa tira de lixa para dar o polimento da proximal, né, e o acabamento, você pega uma pasta de polimento e passa na proximal com o pelo de cabra. Tá? Pode passar na vestibular também, não tem problema nenhum. Mas você vai meio que focar em utilizar o tempo, principalmente proximais e áreas cervicais. Legal? Terminou de passar, a pasta tem que ser uma granulação muito fina. Terminou de passar ela, você vai tirar o excesso da pasta com uma gaze, eu faço a remoção com uma gaze seca, e aí pode passar um feltro ou outro pelo de cabra sem a pasta, para finalizar todas as superfícies. Finalizou isso tudo, aquele fio dentalzinho que é uma esponjinha, vai ter um restinho de pasta lá no meio, você passa esse restinho de pasta com aquela esponjinha, como se fosse engraxar um sapato mesmo, e fica lá bastante tempo. E aí você vai conseguir chegar no resultado igual esse da vestibular nas áreas proximais. Quem nunca fez um caso que quando voltou o paciente, a proximal estava começando a manchar, sim ou não? Tá? Às vezes é desatenção na hora de acabar o polimento na proximal, ou é porque não entende a importância. Eu passei por isso em muitos casos no começo. Hoje em dia eu perco muito tempo no polimento proximal com o pelo de cabra, porque ele entra lá dentro, ó, dá para ver aí, ó, muito lá dentro, ó. Tá?
E ele não gasta fácil, você pode usar muito tempo com uma pasta fina e depois, sem nada, um feltrinho, um pelinho ou um outro pelo de cabra sem nada. Deu para entender? Sim ou não? Lembrando, para a gente encerrar, a macrotextura é entre a borracha azul e a vermelha, por exemplo. A micro é entre a vermelha e a verde. Se eu fizer microtextura, passar a borracha azul, vai apagar tudo. Então você vai começar a perder tempo e ficar cada hora que você passa azul, você vai perder tempo. Então tem uma sequência e como eu falei, alta rotação não, motor elétrico. Thiago, mas eu não tenho motor elétrico. Então compra um adaptador para broquinha de alta, você coloca a broquinha e usa na baixa rotação, você vai conseguir fazer um bom trabalho. Beleza? Alguma dúvida? Não? Eu espero que tenha valido a pena vocês estarem aqui. Desculpa qualquer coisa. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, eu estou à disposição, tá? Valeu, obrigado. Valeu mesmo, tá? Fiquei feliz.